uma vez. Este é o início clássico para clássicas aventuras infantis. Nesta série, conheceremos uma outra história em que o Era uma Vez seria um excelente início se essa não fosse uma história real, protagonizada por pessoas reais encontrando um Deus real. Era uma vez uma menina órfã que chegou ao nobre posto de rainha da Pérsia. Esta é a história de Esther, uma bela e antiga história que merece ser redescoberta. A narrativa de Esther traz os elementos de uma boa história. Um narrador que conhece bem a arte de contar histórias, acrescentando aos fatos históricos doses de ironia, suspense e inversões na medida certa. Personagens com características e personalidade muito bem demarcadas. Cenários encantadores. Passagem de tempo e um enredo de prender o fôlego, no qual não faltam os plot twists que prendem o leitor até o final da trama. As narrativas são as formas textuais predominantes na Bíblia, e isso certamente não foi por acaso. Dentre as várias histórias que a Escritura nos apresenta, a maior e mais linda de todas, a própria história de Deus. Não a história sobre Deus, mas a história de Deus e de seu amor por nós. Ao longo de toda a Bíblia, encontramos os 3 capítulos dessa grande história: criação, queda e redenção. Todas as outras narrativas convergem para essa linda história redentora, inclusive a que vamos conhecer nesta série. Acredito que se esse foi o principal meio que Deus escolheu para nos falar, vale a pena nos atentarmos a ele. Convido então você a caminharmos juntos pela história de Esther, conhecendo não apenas os fatos de sua vida, mas também um pouco de seus anseios e sonhos, suas principais virtudes e, sobretudo, sua fé no Deus que tem nas mãos a história de toda a humanidade. Aproxime-se. Este é o reinado de Assuero. No texto grego, o monarca é conhecido como Xerxes, rei poderoso que governou a Pérsia de 486 a 465 a.C. Neste primeiro momento da história, vemos o rei em seu 3º ano de reinado. Ele está cercado de príncipes, servos, comidas e bebidas num suntuoso banquete que tem por objetivo mostrar aos presentes o que há de melhor no rei e em seu reino, exibindo suas riquezas, glória e grandeza. Assuero gostava tanto de festejar que esse banquete dura 6 meses. E após esse tempo, ele convoca nova festa, dessa vez oferecendo-a a todo o povo durante 7 dias. Imagine um espaço fino e elegante, exibindo riquezas a cada detalhe. As bebidas eram servidas em taças de ouro personalizadas e todos bebiam sem constrangimento, celebrando a generosidade do rei. Ainda não havia dito, mas Assuero era casado e, simultaneamente, sua esposa, a rainha Vasti, também realizava um banquete exclusivo para mulheres. O clima está intenso em ambas as festas, até que o rei, já bastante alegre pelo vinho que bebia, manda chamar Vasti para que ela exiba a coroa real e sua extrema formosura aos convidados. E vamos à nossa primeira grande surpresa. A rainha diz que não comparecerá à presença do rei. Como assim uma rainha desobedecendo a ordem de seu rei? Essa atitude inesperada deixa o rei enfurecido. Afinal, ninguém nega um pedido real. Essa desobediência tem um preço. Após consultar os sábios de seu reino, decide-se, em nome da harmonia da família real e de todas as famílias do reino, que tão grande ofensa deveria receber uma punição à altura. Assim, para não colocar a estrutura monárquica em risco e ainda para impedir que outras mulheres do reino, a exemplo da rainha, passassem a desafiar seus maridos, desrespeitando-os,
Vasti é destituída de seu posto real. Ironicamente, o narrador destaca também que o rei ordena o envio de cartas a todas as províncias e povos sob o domínio persa, com a determinação de que cada homem fosse senhor em sua própria casa. Essa determinação real abre caminho para que uma nova rainha seja escolhida. E é a essa altura que vemos nossa protagonista entrar na história. Aproximadamente 4 anos após a destituição de Vasti, por indicação das leis persas, as moças virgens, de boa aparência e formosura de todo o império, foram convocadas ao harém do palácio, a fim de receberem um tratamento que as prepararia para se apresentarem ao rei. Observem que não se tratou de um convite a quem desejasse, mas de uma imposição real que deveria ser acatada. Essas moças teriam suas vidas completamente transformadas, não necessariamente para melhor, pois passariam a viver para sempre no harém real. E aquela que caísse no agrado de Assuero seria a nova rainha. O 5º versículo do capítulo 2 de Esther nos apresenta uma figura de extrema importância na história de nossa heroína, Mordecai, um judeu da tribo de Benjamim, trazido exilado de Jerusalém. Ele era primo de Hadassa, que é o nome hebraico de Esther. Por ser órfã de pai e mãe, a moça fora tomada como filha por Mordecai. Hadassa, além de muito bonita, é atenta às instruções do seu parente. Assim, ela também foi levada à casa do rei, mas, em obediência às orientações de Mordecai, assumiu o nome de Esther e não revelou sua identidade judia. Mal pisou no harém, chamou a atenção de Hegai, o eunuco responsável pela guarda dessas mulheres. Tanto que este lhe concedeu certos privilégios, como ungüentos, óleos e alimentação diferenciados, além dos melhores aposentos para Esther e suas jovens. Todas as moças passaram por um rigoroso e extenso tratamento de beleza, mas havia coisas mais importantes que a beleza em jogo. Quando Esther é chamada a apresentar-se ao rei, Hegai demonstra sua preferência por ela, dando-lhe algumas dicas de como deveria se portar diante de Assuero. E nossa heroína parece ter ouvido com atenção as orientações do eunuco. Essa obediência, aliada à simpatia e beleza de Esther, traz-lhe um belo resultado. Ela ganha o coração do rei após passar uma noite com ele. A Bíblia diz que o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. Aprendemos aqui com Esther que obedecer aos princípios de fé e respeito que nos foram ensinados é importante e traz benefícios. Com certeza, Esther recebeu uma educação baseada em princípios da parte de Mordecai, seu pai adotivo, mais experiente que ela, o qual tinha uma visão mais ampla e conhecia as razões pelas quais não revelar a origem étnica, naquele momento, era crucial. A obediência a esses princípios revelou-se, como se verá adiante, parte do propósito soberano de Deus. A Bíblia nos fala sobre a obediência, relacionando-a a amar a Deus. Quem ama, obedece e sempre é recompensado por ter obedecido. Esther, como filha sábia que confiava em Mordecai, obedeceu às suas orientações e guardou segredo quanto às suas origens. De igual forma, Esther seguiu as instruções propostas pelo eunuco Hegai, o que estrategicamente revelou-se de grande importância e acabou sendo a preferida do rei. Veremos, ao longo de sua história, outras recompensas decorrentes da obediência de Esther. Quanto ao rei, Assuero faz de Esther a rainha da Pérsia em lugar de Vasti. Essa coroação é marcada por um grande banquete, que dessa vez tinha um sabor especial. Era o banquete de Esther. Essa história antiga nos ensina algo que é extremamente atual. Deus é o Senhor da história. Do convite de Assuero, passando pela destituição de Vasti e o fato de a beleza de Esther ter cativado o eunuco, até o amor do rei por Esther e sua elevação à posição de rainha da Pérsia, nada escapou aos planos do Senhor. Uma das coisas mais fascinantes é que este livro não menciona explicitamente o nome de Deus, mas não se deixe enganar.
Por trás dessa aparente ausência, a mão poderosa e invisível de Deus está tecendo cada detalhe dessa trama surpreendente. A providência divina é o fio condutor que guia os destinos de Esther e de todos os personagens envolvidos. O que pode parecer mero acaso é, na verdade, o toque divino orquestrando os acontecimentos. A história não segue um curso aleatório ou atende ao acaso da vida. Antes, é regida pelo Senhor, de quem toda decisão procede. Como o apóstolo Paulo ensina, todas as coisas convergem em Cristo, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Cada evento da história, portanto, faz parte do plano soberano de Deus. Mal podemos esperar para compartilhar tudo isso com você no próximo episódio.